marcar o tempo aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, melhor dizendo. Se estou aqui é devido a uma mulher, na verdade duas. Uma pela insistência, outra pela aturação. Sendo cabeçudo, tive de vir de cesárea. Já comecei rasgando para vir no mundo. Passada essa primeira introdução, não pegando o caminho que Émile Zola fez na defesa de um seu confrade durante a Revolução Francesa, ou Guerra Napoleônica, isso sempre me escapa, ele lançou um texto, um manifesto chamado J'accuse, eu acuso, os detratores do caso Dreyfus. De modo contrário, eu agradeço. Agradeço ao IFAM, a instituição, agradeço aos professores e professores aqui presentes, agradeço meus amigos, agradeço principalmente a minha namorada, que se não fosse pela insistência dela, eu não estaria aqui. Agradeço o carinho de todas, o carinho de todos, tá? E, para os que creem, agradeço ele também, porque eu cheguei aqui por um outro caminho, né, budista, que é meio bagunçado lá o negócio. Bom, eis a estrutura formal dos capítulos, onde, diferentemente do modo socrático, que pergunta o que é isto, patrimônio, já que eu estou lotado, né, estava lotado na extinta Copedóquia, para trabalhar com dicionário e fã de patrimônio cultural, eu constantemente me perguntava, todas essas palavras aqui dizem alguma coisa, mas quem é da filosofia bem sabe que cada dizer é ao mesmo tempo um esconder. O que a gente fala, a gente não fala ao mesmo tempo. É um mistério da linguagem mesmo. Então me perguntei, o que não se encontra na estrutura do dicionário? Devido a uma formação humanista que tenho, a minha preocupação sempre foi com os pobres e com a pobreza. Então eu procurei traçar, numa rápida abstração, qual a relação deles com o patrimônio cultural. Nada encontrando, continuei minha busca. Felizmente caiu em minhas mãos, até por uma incrível coincidência ou cruzamento de caminhos, o livro Os Indesejáveis, da professora doutora historiadora da UERJ, Lena Medeiros. Por sinal, a professora Cláudia, que é a detentora desse livro. Eu agradeço muito pelo empréstimo e tudo mais. Os indesejáveis são uma categoria socialmente, digamos assim, estigmatizada, problematizada e, portanto, criminalizada. Crime aqui é interessante vocês pensarem como um processo de ruptura ou de cisão ante ao que se espera. Eu sei que parece um pouco longo, né, abstrato demais falar desse jeito, mas é que é importante começar nesse ponto em diante. Ruptura. Tá? Aí eu pensei, ok, se temos uma continuidade, temos uma ruptura. E tem o dicionário e tem o patrimônio cultural. Se tem um dicionário, estamos ainda no campo da linguagem. Então é possível uma gramática, a construção de frases e tudo mais. Tá. Então eu comecei a pensar, tudo bem, e como é formada a gramática? E fui estudar como é formada a gramática. E descubro que o erro entra na nossa gramática portuguesa lá pelo século III, onde fala menos é considerado errado, mais melhor é considerado errado, etc. É uma norma que foi constituída, até para facilitar e padronizar a linguagem. Ok, passou. O patrimônio não é apenas isso. Então fui estudar também no campo do direito, as leis e o que os juristas falavam sobre sua interpretação. Aí ligou uma outra palavra-chave na minha cabeça, interpretação. Mediação, intermediação. A linguagem, querendo ou não, também é um processo de intermediação entre a coisa, ou aquilo que se mostra, e o meu intelecto, aquilo que eu penso sobre ela. E tento formular frases que façam algum sentido para melhor descrevê-la, narrá-la, outras maneiras, né, de melhor conduzir a língua. E pegando justamente esse ponto de partida, esse fio solto da palavra dita e não dita, eu fui puxando o novelo, puxando o novelo, puxando o novelo, até que num gesto de memória, evocação à musa, mãe de todas, Mnemosine, né, a gente ainda vai estudar isso lá na UERJ e tal, eu comecei a pensar, poxa, ok, alguma coisa está sendo deixada de lado, alguma coisa está sendo impedida, alguma coisa está calada. Então eu cheguei nesse conceito chamado tego, né, que vem como processo, como um radical que forma a palavra proteger, acobertar. Né? Aí eu fiquei pensando, poxa, na categoria dos indesejáveis, temos lá, eu vou simplificar, tudo bem? Os mendigos,
ditos também vagabundos e ex-escravizados, que sem emprego vagavam justamente por aqui. Quem é de capoeira vai se lembrar que existe a pedreira São Diogo, onde o capoeirista Besouro praticava. Existe também os pequenos furtadores, punguistas, marginalizados, né? E aí, de fato, aspas, são criminosos porque querem uma ruptura, né? Afinal, você tem alguma coisa, eu vou tirá-la de você, de modo abrupto, por isso ruptura e descontinuidade. E, finalmente, a terceira categoria, que é de dar publicidade e uma tentativa de controlar e que envolve, não diretamente, mas pela semântica e pelo jogo com as palavras, uma espécie de controle sobre corpos alheios, corpos necessariamente femininos. Isso tem um nome, né? Quem conhece essa terminologia sabe que mulher pública também vai ter uma pecha, vai ter um significado um pouco ofensivo. Então são gestos que tenta se impor e colocar sobre outros corpos. Mas o primeiro conceito foi tego, como limite. Por quê? Porque eu me perguntei, ok, estamos no campo do patrimônio cultural e aparentemente, devido a um critério antropológico da diversidade cultural, em contraposição à tradição filosófica que estava presente na Unesco até 1970, que era o da universalidade, eu pensei o seguinte, isso é uma bomba relógio. Diversidade cultural simplesmente cabe tudo. E se cabe tudo, qual seria então o limite? Né? Porque, afinal, como se trata também de um processo administrativo, a partir da narrativa que a comunidade cria, e tudo que a comunidade decidir, nem sempre o Estado vai poder acatar. Então é preciso pensar em critérios, em palavras, de algum modo ajudar o gestor em sua gestão, através desse gesto de memória. O jogo com as palavras é intencional. Limites. Eu pensei e consegui descobrir, lendo um texto de Victor, sobrenome complicado de falar, onde o limite, de fato, são os direitos humanos na perspectiva de toda e qualquer violência contra aquele corpo. Ou seja, rituais de escarificação, de passagem como botar a mão no formigueiro, perfurações, etc. Ou mesmo a mutilação genital feminina, isso a Unesco não vai cobrir com o seu manto protetivo. Tá? Jamais vai acatar. E tampouco os povos que, sob sua bandeira, né, seguem. Mas talvez ainda haja algum outro limite, o dos indesejáveis. E é incrível, talvez uma outra coincidência, porque justamente aqui perto tem um museu penitenciário, que são das práticas, querendo ou não, culturais e de sobrevivência. E quando eu falo cultural, eu já amplio a palavra dizendo que é uma vitória do ser humano sobre a natureza e seu estado, digamos assim, aleatório e caótico, numa tentativa de superar a própria morte pelo esquecimento. Por isso a gente transmite informação continuamente. Se os criminosos têm um museu com suas práticas culturais, por que não os mendigos? Por que não também aquelas ditas da vida airada? Aquelas que vivem à janela, ou que à porta se encontram. Ou, no rasgo erudito de Rui Barbosa em seu artigo Porneia, quando ele reclamava dentro do do Superior Tribunal Federal, porque em frente tinha justamente uma pensão alegre, com inúmeras convivas, essa passagem é um primor. De uma parte se desdobrava o julgamento nas suas formas sagradas, da outra sarabandeava o bailado na sua torpitude salaz, ambos com os mesmos contempladores, os mesmos ouvintes, e da zaragalhada entre o mulherio das cortesãs e a troça dos fadistas bimbalhava a chalaça desbocada aos ouvidos de Tênis. A gente tem que traduzir isso praticamente, né? Porque, e ele se excede, tudo para não falar aquela palavra, aquela dita palavra que incomoda, independente do espectro político. Não importa. Isso também detectei em minhas pesquisas. Consegui achar esse tipo de informação. Tanto que ele usa aí, lupanar, frinéias de sarjeta, reitouçam despidas a fímbria da toga. Meu Deus, tem o que dizer, né? Gastou o português. Ok.
Do mesmo jeito que essa dita profissão influenciou uma pessoa do verniz de Rui Barbosa, influenciou também, elas influenciaram também os artistas. Cícero Dias, Di Cavalcante, Lazar Segal, que são, né, essas pranchas que mostram a vocês. Todas elas feitas durante a passagem pela Cidade Nova, na época, conhecida como República do Mangue, devido à polícia dos costumes isolá-las nessa área para melhor delimitá-las, controlá-las e também, portanto, fichá-las. Tanto que um ano após esse escrito chamado Porneia, que é de uma tradição grega, porque era de fato pública e o Estado controlava, e aí segue um outro caminho a história, os artistas se aproveitaram disso, desse caldo cultural, e fizeram inúmeros retratos, inclusive poemas. Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, o próprio Mário de Andrade, que trabalhou por muitos anos no IFAM, importante até pelo decreto 25.1937, decreto-lei. Ele veio aqui com um artista alemão e tem uma carta dele descrevendo que foi uma farra ele ter curtido com esse artista alemão pela Cidade Nova. Era só por causa desse caráter libertino, né? Enfim. E, devido a essas pesquisas, né, conceituais e tal, eu precisava o tempo todo trabalhar com referências espaciais. Eu estou indo e voltando. Vocês me desculpem se de algum modo estiver confuso ou estou devendo pontos. Tá? Por exemplo, o circuito informacional, que eu só pude pensar, de novo, por trabalhar com o dicionário de patrimônio cultural do IFAM, por causa do ensinamento que me foi dado aqui sobre a questão de mapear e cartografar. Então eu peguei o livro Os Indesejáveis e fui colocando todos os pontos vermelhos do Rio Antigo, 1890 até 1940. E a Cidade Velha do Rio era justamente nessa parte, mais perto do porto, porta de entrada na cidade. Com os anos se passando, elas vão sendo empurradas, até chegar aqui na Cidade Nova. E o mais interessante, e de novo uma coincidência, é porque lá na Glória existe um casarão próximo à Praça Paris, que é chamado justamente de Rio Antigo, Termas Rio Antigo. Aí eu fui descobrir por quê. Porque, de fato, em 1910, 1920, se manteve a tradição de ser um conventilho, uma casa de moças de vida airada, né? A dita pensão alegre e tudo mais. Aqui cabe por sinal que, enfim, eu podia transitar, podia pensar a respeito disso. Tudo isso que está aqui em azul, né, na verdade com a letra P, me corrigindo, cadê aqui? Já de suspenso do Valongo. Estou procurando ali a 13 de maio. Né? É onde? Cadê o teatro? Aqui, o Museu Histórico Nacional, a Carioca, tá, aqui, Cinelândia, né? Praça Mahatma Gandhi. Pois bem, Senador Dantas. Não, ainda não estou achando aqui. Enfim, não tem problema. É pelo seguinte, aqui, é porque eu apaguei justamente, aí não vai dar para mostrar. Né? Os nomes são os mais curiosos possível e fica justamente nessa região, né? Aqui, ó, uma grande concentração aqui. Então vai ter Caracol, Centro de Lazer, Espaço 132, Dama do Cavalo Alado, Delícias do Caminho, etc. Cerejas do Rio, Doce Desejo, Pimentinhas do Centro. Só os nomes já caberiam uma outra parte. E é óbvio, e aí começa a questão do limite, que eu não poderia simplesmente pensar que isso poderia ser patrimonializado. Por quê? Eu me perguntei também por quê. Se elas não estão cometendo nenhum tipo de crime, se elas têm o pleno direito de ir e vir, tendo influenciado inclusive o grande jurista e advogado, professor Evaristo de Moraes, 1930 a 1940, através de inúmeros habeas corpus, né?
Porque não poderia haver uma paisagem, a chancela da paisagem, né, para a Cidade Nova? Por que não poderia haver também um panteão delas, etc.? Mais ainda, a historiadora Beatriz Kushner, com seu livro Baile de Máscaras, ela pesquisou justamente aqui na Cidade Nova, que era onde tem um termo certo para isso, tá? Como não era de livre escolha, era algo forçado, elas caem na categoria de pessoas isentas de liberdade. Então elas são exploradas sexualmente falando. São as polacas, né? Então foi tudo aqui pela região da Cidade Nova e da Praça Tiradentes. Fundaram inclusive a primeira sinagoga de associação beneficente funerária e religiosa por conta dessa questão da morte e do anonimato. Tá? Que foi um outro desdobramento que fui tendo também a partir de todas essas pesquisas acerca desse tema que infelizmente é estigmatizado por ambos os lados. Voltando. Alcancei a ideia de circuito informacional utilizando a metodologia do professor falecido Willem Flusser, que diz o seguinte: a cultura, sobrepujando o estado selvagem da natureza, é uma espécie de guarda de informação. E como a gente recupera ou imputa informação, a gente trabalha numa espécie de circuito, espaços discursivos. Então eu alcancei o seguinte: poxa, o que municia, que tipo de informação é colocada e como ela é colocada? O munus. Se eu alcancei munus, eu alcanço o processo de formação de comunidade, ou comunos. Essa comunidade deixa rastros de si, justamente como tentativa de superação da morte, que é o seu testemunho. E esse testemunho, relegado com o passar do tempo, pode receber a atribuição valorativa de patrimônio. Então, uma questão tríplice mesmo: comunidade, testemunho e patrimônio. Mas o tego, o limite, continua. Pois bem, é preciso então, para superar esse tego, para tentar remover isso, um determinado gesto. Que é de remover justamente esse manto que encobre. O gesto é diferente da reação. Quando estamos ouvindo um tipo de música, nosso corpo começa a balançar. Isso é uma reação. Tá? É um ato, digamos assim, quase que involuntário. O gesto, ele é pensado. Tem uma questão semiótica, tem uma questão de linguagem aí. Dar banana, para nós brasileiros, indica uma coisa. Fazer assim com o polegar também. Isso tudo é um gesto. Ou como Napoleão, no dia de seu coroamento, tira a coroa do bispo das mãos e ele mesmo se coloca na cabeça. É um gesto de poder da república ante o poder religioso. Aprendemos isso ontem. Então o gesto do gestor seria justamente o de retirar esse manto que tudo acoberta, tudo cala, tudo cobre. Conforme a imagem, eu fiz questão de tirar da superintendência do IPHAN por ter ali dois índices. Um é o da pichação, um caráter indesejável de valor estético, e outro é o da mendicância, de pessoas vulneráveis em situação de rua, vulneráveis socialmente, o indesejável no campo do patrimônio. E competiria ao gestor justamente retirar isso que é do parágrafo 8 e um período não muito bacana de nossa história, que visava controlar a questão da moral e dos bons costumes, havendo inclusive perseguição por conta do palavreado, dos gestos, né? E também inclusive da vestimenta. O parágrafo 8 é justamente esse. É livre a manifestação de pensamento. Mas olha só, não depende de licença da autoridade, tudo bem, né? Não serão, porém, toleradas
além da propaganda de guerra, subversão da ordem ou de preconceito de religião, de raça ou de classe, exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes. De algum modo, isso continua ecoando em nosso grau civilizacional. E que, portanto, eu antecipo, querendo ou não, de algum modo, o que pode ou não ser patrimonializado a partir dessa perspectiva da diversidade cultural. Porque, veja, esse jornalista, Silvan Paetso, e escritor, por ter lançado esse livro, em março de 1966, um juizado de menores simplesmente proíbe. E essa lei tem a seguinte severidade. Ela também queima todos os livros, retira tudo de circulação e cobra isso da pessoa, né, que teve seus livros recolhidos e tal. É uma tragédia, é tipo na China, que mata e cobra a bala da família. Aqui era a zona do mangue, com inúmeros casarões, onde o presidente do INEPAC na época, em uma conversa que teve com um de seus funcionários, sugeriu tombar o mangue com todas as meninas dentro. Um outro prédio antigo, que para os dias de hoje seria valorizado como patrimônio, mas devido ao caráter indesejável, no movimento chamado Bota Abaixo ou Expulsa Mariposas, borboletas, que também são outros apelidos para esse estilo de vida, e com a justificativa de ser obras do metrô, derruba e reconstrói toda essa avenida no qual estamos inseridos. Inclusive, falando sobre gesto, havia um gesto que quem aqui tem a voz pode perguntar, a voz que transitava aqui pela Presidente Vargas. Olhai para o lado, menino, olhai para o lado, menina. Eles pegavam a cabeça da criança, cobriam os olhos e viravam para o lado. 2 colegas meus de Minas Gerais visitando Diamantina e Ouro Preto, porque Diamantina eu acho que à frente da igreja tem justamente a região, enfim, né, mais alegre lá, mais animada. As mães, quando saem da igreja, têm que cobrir imediatamente e fazer virar o rosto das crianças. Esse é um gesto. Essa é a Operação Expulsa Mariposa, o que vai dar ensejo e sobremaneira a uma construção onde hoje se encontra esse prédio da prefeitura, de boa memória, e de um apelido muito interessante, porque os cariocas têm rancor e nomeiam os seus bens, né, como referência ao passado, nomes que eu espero que vocês conheçam, porque justamente devido ao parágrafo 8 eu não posso aqui dizer. E, no entanto, outras valorações, outras boas memórias são construídas, como, por exemplo, nessa epígrafe de Mário de Andrade, no prédio que ele morou, ali próximo da Glória. E, para não chateá-los por demais, por que isso é lembrado, por que o outro é calado, acobertado, ou seja, tego? É uma espécie de soteriologia do Estado. Soteriologia é um termo que vem da teologia. Fora de Deus não há salvação, fora do Estado não há salvação. Se tem uma espécie de soteriologia do Estado que escolhe que tipo de memória entra e que tipo é excluída, ou no gesto de ignorância ou má-fé é calada, acobertada, prefiro não deixa de ser um ato de piedade, um ato de piedosa memória, e, portanto, seguindo uma outra tradição de cunho cristã, diferentemente da grega, que segue a da fama com seus poetas, na produção de glória. Tá? Como isso, de algum modo, pode ser melhor atribuído à questão do patrimônio, né? Se por piedade ou pela fama. Porque pela fama, no caso do meu objeto de pesquisa, são constantemente difamadas. Os corpos, pelo fato de estarem públicos, não podem, de algum modo, ficar nesse entre-meios, que é do privado com o público. Que informação constrói-se acerca desses corpos públicos, de vida pública, que são necessariamente criminalizados, difamados e, de algum modo, impedidos de adentrarem a esse espaço do patrimônio? E por que são impedidas? Além da moral e dos bons costumes. Aí eu pensei, poxa, eu estou caminhando muito para um pensamento que é ligado à criminologia. E por isso eu fui chegar aos estudos da professora Vera Regina Andrade,
é uma grande criminalista, criminóloga, por sinal, do Rio de Janeiro. Tá? E pensando nesse tipo de coisa, eu cunhei ainda um outro jogo de palavras chamado rejeito. Por quê? Se a gente pegar palavras próximas, vamos ter rejeito, objeto, subjeto, projeto, dejeto. O que seriam então os indesejáveis, se não aqueles que, deixando rastros de si, não têm algum tipo de valor, se não milhares de anos depois com os arqueólogos, né, que estão examinando até outros tipos de restos por aí. Que tipo de valoração se dá a esse objeto que é rejeitado, mas não como um rejeitado que fica ali de lado, e sim como dejeto. Eis o ciclo informacional que eu consegui pescar enquanto tentava alcançar o que seria uma espécie de acobertamento de um possível bem patrimonializado. Não importa o que essas pessoas façam, embora em Minas Gerais esteja com o problema do museu, que desde 2016 ganharam o edital na Funarte e estão construindo ele e preparando ele. Será por qual motivo? Porque, inclusive, o modo de habitar esse corpo, de usá-lo para o cunho que for, implica uma prática cultural, conforme o antropólogo, eu esqueci o primeiro nome, Mauss. Né? Depois, qual o nome? Marcel Mauss. Não sei nem pronunciar isso, meu Deus. Mas esse antropólogo, pesquisando diversas tribos, uma delas no Peru, tem uma postura diferente para a procriação, por exemplo. Procriação não, para o intercoito sexual, intercurso sexual, né? Porque era o prazer pelo prazer. Então eles, ou como temos também o Kama Sutra na Índia, com aquele templo belíssimo, cheio das safadezas. Então a moral de algum modo interfere nisso também. De novo, essa questão sempre ali, à espreita, sempre, né, calando, sempre acobertando tudo. Mas, para evitar o retorno do recalcado, para usar uma expressão freudiana, porque a cidade, com suas áreas de luxúria, lubricidade, libertinagem e demais prazeres, né, o chamado mal necessário para a manutenção da família, em uma tradição que remete a Santo Agostinho, do século III depois de Cristo, nesse ato de preconceito, tá? E que São Tomás recupera isso lá pelo século XII, XIII, agora eu não esqueço, que vai dizer a necessária cloaca, né? Vejam que ele já começa aí a jogar essa informação nesse circuito, valoríssima a cloaca da cidade, na atribuição nessa profissão, que não é a mais antiga do mundo. As parteiras vieram antes, possivelmente, ou os caçadores. Então, a partir disso tudo, eu fui pensando, bom, mas há uma memória aí. E no livro do professor pesquisador alemão, filólogo, chamado Harald Weinreich, ele resgata dois termos que seria interessante para os gestores utilizarem, que é o do mnemopoético e o do metapatrimônio. Mnemopoético são justamente essas lembranças que temos de cheiro, de imagens, de sons, que circundavam determinados espaços. Quem passa por aqui e tem cerca de 80 anos, vai se lembrar de tudo que acontecia por aqui. Era uma cidade dentro da cidade. Era festa dias e noites. Então é preciso esse poético gesto gestionário na gestão para a remoção desse manto que cala. Essa foi uma tentativa, que ora resta inconclusa, de pegar esses pontos, né, tentar traçar melhor um circuito informacional sobre o que constitui o patrimônio, que, pelo que eu tenho observado, está caminhando para valores estéticos. Menos do ético e mais do estético. Por quê? Porque se atribuem os valores éticos, acusam de ativismo, que é o caso das ressignificações sobre os locais de tortura que ocorreu num período de triste memória de nossa história. Por ético, há sempre esse dever de falar, de comunicar, de botar na comunidade. O cordelista J. Borges escreve um pouco sobre isso também, num dos seus cordéis mais famosos, que ele foi, se não me engano, um dos primeiros a tratar desse tema no cordel, porque ele precisava ganhar dinheiro rápido. Então ele pensou, o que eu vou falar que vai chamar a atenção de todo mundo e ninguém fala? Ah, tá aí. Na literatura, os vários nomes. Carlos Drummond de Andrade também trabalhou no IFAM, nas artes plásticas aí. E importante ressaltar que, embora fale-se disso tudo tão abertamente,
é apenas pelo exercício abstracionário da imaginação e do pensamento. Porque conceber o inconcebível não é necessariamente praticar o impraticável. Os diversos livros sobre o tema, o que reforça esse caráter de possível bem a ser patrimonializado, seja na paisagem, apesar que teria um nome, né, indiscreto, seja como for. Mas esse é um problema que eu já estou jogando hoje em 2019, que vai chegar perto já. Já tem um museu. Para elas ressignificar isso daqui, e eu juro a vocês, tá, que eu não vou me meter nisso, entendeu? Vou ficar calado na minha só esperando o circo pegar fogo, tá? Elas vão ter esse direito e poder embasar muito bem o pedido, viu? Muito bem. Muito bem mesmo. Enquanto os homens, e aí cabe só essa observação rápida, enquanto os homens se dedicavam às artes, as mulheres, em sua grande maioria, se dedicavam à historicidade. Importante ressaltar aqui que duas delas pertencem a essa profissão, Amara Moira e Monique Prada. Eis um mapa de 1910, 1920, eu estou esquecido agora, justamente do local onde estamos. A gente, ó, tá mais ou menos... Aqui é aquele hospital de São Francisco, que era, por sinal, um asilo de mendigos. E essa referência, infelizmente, foi apagada. Mais ainda, eu vou aproveitar o ensejo, já estou por concluir, esse hospital fazia parte de um cinturão sanitário, porque associava-se a essas profissionais um vetor de transmissão da sífilis. E na Vila Mimosa, é monitorada já há cerca de 15 anos ou mais, não se tem nenhum caso de nenhum tipo de doença venérea. Tá? Estamos aqui mais ou menos. Tudo isso foi destruído por conta de uma tentativa de acobertamento dessas profissionais. Tá? E tanto se pode falar, né? Tanto se pode pensar, mas a hora é pouca e é necessário terminar. Pense com isso que eu busquei em minha dissertação, um circuito informacional ou putativo. A memória que disputa e computa, como gesto que imputa e deputa, depois amputa ou reputa a informação, gerando um calo, ou seja, terro, no colo, cultura. A polissemia intencional. Obrigado.